Olá, Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo 126. É um salmo que nos ajuda, que nos ensina a enfrentar as nossas crises, as nossas dificuldades. O salmo diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. No versículo 4, o salmista fala assim: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eu falo que o salmista aqui nos ensina como enfrentar nossas crises, por quê? Porque no princípio ele fala no passado. Esse salmo, ele tem uma visão do passado, do presente e do futuro. Quando o salmista fala que está alegre, é porque ele está olhando para trás e vendo as coisas que o Senhor fez na vida dele. Esse salmo foi escrito depois do cativeiro na Babilônia. O povo de Israel tinha ficado 70 anos cativo na Babilônia. Então, quando o Senhor libertou o povo do cativeiro, o salmista escreveu esse salmo. Então, naquele momento que ele escreveu, falando de alegria, na verdade, o contexto que ele estava vivendo não era de alegria. Ele tinha sido libertado do cativeiro junto com o povo, mas Jerusalém estava destruído, o templo do Senhor estava destruído, tudo era ruína ao redor dele. Mas ele olhava para aquilo ali e pensava: ainda tem muito trabalho, ainda tem muita dificuldade, muita coisa para fazer aqui. Mas nós estamos felizes, nós estamos alegres porque olhamos para trás, o Senhor já nos libertou, já nos tirou do cativeiro. E isso aqui é o início de um processo de reconstrução. Então, o que o salmista nos ensina aqui? Quando nós estamos olhando a nossa situação em volta, né? Tanta ruína, tanta destruição, às vezes uma situação que você está vivendo, uma crise que você está vivendo no seu casamento, em algum relacionamento, no seu trabalho, no seu ministério, na sua família. Eu não sei qual que é a sua crise nesse momento. Mas aqui o salmista nos ensina o seguinte: o Deus que nos sustenta, o Deus que nos alegra no dia bom, é o mesmo Deus que nos sustenta quando nós não estamos bem, quando a situação não está bem. O mesmo Deus que nos alegrou ontem, quando tudo estava bem, é o Deus que nos sustenta hoje, quando as coisas não vão nem tão bem assim. Então, o que ele faz? Qual a postura desse salmista? Ele olha para trás e vê o que Deus fez. No presente, ele está clamando, porque o versículo 4 fala: Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Olha, o Neguebe é um lugar árido, seco, mas nas estações da chuva, um mistério acontece, que as chuvas vêm, a correnteza vem, enche aquela sequidão, aquela terra se torna uma terra fértil e nasce vegetação ali num deserto, numa terra seca, árida. Então é assim que o Senhor faz. Tem as estações de sequidão na nossa vida e tem as estações de chuva. Quando o Senhor vem com as águas vivas dele, nos restaura e nos faz florescer. Então não importa a crise que você está passando. Aqui o salmista, tanto ele ora no presente, como ele vislumbra um futuro, onde ele vai voltar com júbilo. Aqui o versículo 6 diz assim: Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então é um passado onde Deus já nos fez vencer tantas crises. Quando a gente olha para trás, essa não é a primeira dificuldade que nós enfrentamos, não é o primeiro momento que nós enfrentamos. Então, quando a gente faz um balanço de quantas vezes o Senhor nos sustentou com a sua graça, quantas vezes Ele nos restaurou, quantas vezes Ele nos capacitou a vencer crises, dificuldades. Então, nesse presente hoje, que talvez tenha dificuldades, problemas para resolver, que nós não temos a solução, que nós não sabemos nem como pedir ao Senhor,
A gente pede ao Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Se o Senhor faz florescer um lugar árido, seco, o Senhor tem poder para me restaurar, para me dar forças para recomeçar. E eu posso vislumbrar um futuro de esperança, mesmo que seja chorando. Talvez o momento hoje seja de choro, seja de lágrimas, mas aqui o texto fala, né? Aquele que semeia, né? Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, que nesse dia você possa confiar que Deus pode restaurar, que Deus pode consertar toda e qualquer situação. Não tem problema que o Senhor não possa resolver. Não é a primeira vez, nós não nascemos com o problema que nós temos hoje. E todas as vezes, mesmo quando nós não percebemos, todas as vezes que nós enfrentamos dificuldade, a graça do Senhor nos sustenta e nos fortalece. Então, como que nós devemos enfrentar nossas crises? Olhando para o passado, vendo quantas vezes o Senhor nos livrou, nos restaurou, nos fez recomeçar e no presente clamando a Ele para que mude essa situação presente e olhando para o futuro com esperança. Sabendo que mesmo que a gente chore hoje, se a gente chorando hoje, derramando nossas lágrimas hoje, mas clamando ao Senhor, estando diante dele, com certeza nós podemos vislumbrar um futuro de esperança. Tenha fé, clame ao Senhor, busque ao Senhor. E não tem situação que Ele não possa mudar. Creia nisso. Confie, descanse e busque ao Senhor. Que Deus te abençoe com essa palavra, te restaure nesse dia, que você possa meditar no Salmo 126 e fortalecer a sua fé no Senhor. Deus te abençoe.